Petra atrai milhões de visitantes por causa de um único edifício. Esculpido na pedra, ele aparenta ser decorativo, cerimonial e seguro. Os arqueólogos o consideravam um marco histórico. Essa suposição agora ruiu. Novas descobertas mostram que o edifício nunca teve a intenção de homenagear os mortos ou servir aos visitantes. O que jaz sob ele não foi colocado ali por acaso. E uma vez compreendido seu propósito, Petra nunca mais poderá ser vista da mesma maneira. Os avisos não ditos e a história suprimida. Há mais de 2000 anos, a estrutura conhecida como Al-Qas, muitas vezes chamada de tesouro, permanece esculpida na rocha no final da entrada principal de Petra. Quem entra na cidade antiga precisa passar por um longo e estreito corredor de pedra chamado Sik. E o tesouro é a primeira grande estrutura revelada quando essa passagem se abre. Devido a essa localização, tornou-se o edifício mais visto, mais fotografado e mais comentado de Petra. Moldou a forma como toda a cidade era compreendida. Hoje, é apresentado como um triunfo da arquitetura antiga. Segundo relatos locais repetidos à exaustão, em tempos passados, era tratado de forma muito diferente. As pessoas eram advertidas a não se aproximarem casualmente, a não permanecerem perto e a não tratarem o local como um espaço de uso comum. De acordo com as tradições orais beduínas compartilhadas com os exploradores do século XIX, o terreno em frente ao Al-Qas não era considerado seguro. Alguns relatos o descrevem como um lugar onde os vivos jamais deveriam pisar. Outros alertavam que a própria terra reagia àqueles que ali permanecessem por muito tempo. Essas não eram histórias simbólicas, mas sim regras práticas transmitidas dentro das famílias. As pessoas eram orientadas a não dormir perto da estrutura e a não permitir que crianças brincassem ali, especialmente após o pôr do sol. Diversos exploradores ocidentais da época registraram esses avisos sem compreendê-los completamente. Diários daquele período mencionam repetidas alegações de sons estranhos durante a noite. Segundo relatos, homens que dormiram perto de Al-Qas disseram ter ouvido respirações vindas debaixo da terra. Outros descreveram sons graves que pareciam emanar debaixo do piso de pedra e não dos penhascos ao redor. Esses relatos eram frequentemente descartados como medo ou superstição, mas elas aparecem repetidamente em registros escritos por diferentes viajantes que não tiveram contato uns com os outros. Alguns exploradores também notaram condições físicas que não conseguiam explicar. De acordo com suas observações, o ar próximo ao espaço aberto em frente ao Al-Qas às vezes carregava um forte cheiro metálico, frequentemente descrito como rico em ferro. Outros registraram quedas repentinas de temperatura que não correspondiam às condições em outras partes de Petra. Quando pedras eram golpeadas contra o chão, o som supostamente ecoava de uma maneira incomum, como se a rocha abaixo fosse oca em vez de sólida. Essas observações nunca foram confirmadas na época, mas contribuíram para aumentar a inquietação. O que tornava esses relatos particularmente convincentes era a sua consistência. Viajantes de diferentes décadas, sem conhecimento dos diários uns dos outros, descreveram fenômenos notavelmente semelhantes. De acordo com relatos posteriores, um memorando arqueológico jordaniano da década de 1950 descrevia o solo sob Al-Qas como estruturalmente perigoso e não de formação natural. O documento supostamente alertava contra perturbações e recomendava restringir o acesso. Em menos de um ano, o memorando foi retirado de circulação pública. Nenhuma explicação foi dada e o documento não consta nos arquivos padrão atualmente. Acadêmicos apontaram inconsistências visuais na parte externa do Al-Qas. Os símbolos esculpidos na fachada não correspondem aos desenhos funerários encontrados em outros locais de Petra.
Alguns pesquisadores acreditam que essas marcas se assemelham a símbolos nabatistas ligados à restrição e à separação, em vez de à honra ou à memória. Essa interpretação ainda é debatida, mas introduz uma primeira ruptura entre aparência e função. O interior amplia essa ruptura consideravelmente. Ao contrário dos túmulos confirmados em Petra, Al-Kasneh não possui as características básicas necessárias para o uso funerário. De acordo com diversos estudos, não há nichos, arranjos planejados ou elementos internos que sustentem uma atividade de longo prazo. A estrutura parece imponente por fora, mas por dentro funciona como uma casca vazia. Segundo alguns historiadores, Al-Kas não era originalmente tratado como um local de reverência. Era tratado como uma fronteira. Sua aparência chamava a atenção, mas sua reputação exigia cautela. A estrutura pode ter funcionado menos como um monumento e mais como uma fachada, construída para distrair do que jazia abaixo, em vez de convidar as pessoas a entrar. Quando os arqueólogos começaram a examinar por que o acesso sempre fora restrito, outra constatação surgiu. A resistência à escavação não se tratava apenas de preservação. Tratava-se de impedir a resposta a uma pergunta que havia sido evitada por séculos. Medo político, registros perdidos e décadas de ocultação. Durante décadas, as escavações sob o edifício mais famoso de Petra não fracassaram por falta de tecnologia ou financiamento. Fracassaram porque a permissão foi negada. De acordo com declarações públicas, o Departamento de Antiguidades da Jordânia citou repetidamente o risco estrutural. Autoridades alertaram que escavar sob o pátio frontal do tesouro poderia desestabilizar a pedra e ameaçar o desabamento. Essa explicação parecia razoável. O projeto também estava incompleto. Segundo relatos de ex-consultores, correspondentes internos levantaram uma preocupação diferente. A linguagem utilizada não se concentrava apenas na tensão na pedra, mas sim nas consequências. Vários documentos, segundo consta, alertavam para o risco de pânico cultural caso estruturas subterrâneas fossem expostas. A preocupação não era que as escavações pudessem danificar o edifício, mas sim que pudessem revelar algo difícil de explicar ou controlar. Entre as décadas de 1960 e 2020, diversas equipes de pesquisa estrangeiras apresentaram propostas para estudar a área sob o pátio frontal. Esses pedidos partiram de universidades e institutos com longa trajetória em arqueologia não invasiva. A maioria foi rejeitada ou paralisada indefinidamente. Pelo menos 3 propostas faziam referência a uma escavação não autorizada anterior, da década de 1930. Segundo esses pedidos, as anotações daquela escavação não estavam mais disponíveis. Alegava-se que haviam desaparecido dos arquivos institucionais sem explicação. Um documento daquele período anterior, no entanto, sobreviveu. Segundo vários pesquisadores que afirmaram tê-lo visto, o memorando continha um aviso direto. Dizia: "Não perturbe a câmara inferior. Não é um túmulo." O documento não oferecia mais nenhuma descrição. Não explicava o que era a câmara, apenas o que não era. O memorando nunca foi publicado formalmente e sua origem permanece controversa. Autoridades locais também desempenharam um papel. De acordo com alguns relatos, equipes científicas foram informalmente desencorajadas, mesmo quando a aprovação formal parecia possível. A linguagem utilizada não era técnica, mas sim cautelosa. Os pesquisadores foram informados de que o espaço estava selado para proteção, não para preservação. Essa expressão apareceu em atas de reuniões e conversas privadas, e não em relatórios oficiais. Sugeria uma crença interna de que a escavação corria o risco de liberar algo em vez de descobrir algo. Também circulavam histórias nos círculos arqueológicos. Segundo alguns pesquisadores, trabalhadores que faziam turnos noturnos perto do pátio relataram ter ouvido sons estrondosos vindos do subsolo. Os sons foram descritos como rítmicos,
e não aleatórios. Segundo esses relatos, vários trabalhadores se recusaram a retornar após esses incidentes. Essas alegações nunca foram verificadas publicamente, mas contribuíram para a reputação do local entre os profissionais. Em 2024, a situação mudou. A permissão foi concedida repentinamente e com poucas explicações públicas. De acordo com relatos, a pressão de instituições de pesquisa avançada teve um papel importante. Assim como dados de satélite vazados que revelaram anomalias de densidade diretamente abaixo do tesouro. Essas anomalias não correspondiam às formações rochosas naturais. As imagens mostraram não apenas espaços vazios, mas também características arquitetônicas, linhas retas e ângulos retos que só poderiam ser obra humana. A aprovação veio com condições rigorosas. A escavação foi limitada a trincheiras reversíveis. A remoção do solo exigiu documentação em nível milimétrico. Diversas agências monitoraram o processo. Sensores foram instalados para rastrear a tensão e o movimento das pedras o tempo todo. Segundo os membros da equipe, essas restrições eram diferentes de tudo que já haviam experimentado em sítios semelhantes. Em particular, as autoridades emitiram um último aviso. De acordo com os presentes, os líderes da equipe foram informados. Este projeto não é uma caça ao tesouro. Não tratem o que encontrarem como patrimônio histórico. Tratem como algo a ser contido. Com a permissão concedida sob extrema tensão, os pesquisadores recorreram a exames não invasivos, e a tecnologia revelou uma câmara que não deveria existir. A câmara cujo projeto comprovou que nunca foi um túmulo. Assim que a permissão foi concedida, os arqueólogos não começaram com escavações. Começaram com escaneamentos. De acordo com os registros do projeto, o primeiro passo foi estudar o que havia sob a terra sem perturbá-la. A equipe utilizou 3 tecnologias distintas. O radar de penetração no solo mapeou as mudanças de densidade. A resistividade elétrica mediu como o solo respondia à corrente elétrica. A magnetometria rastreou as variações nos campos magnéticos. Cada método funcionou de forma independente. Os 3 produziram o mesmo resultado. Sob os 4 pátios em frente ao tesouro, havia um vazio. Não era irregular, não apresentava fraturas, tinha bordas retas e cantos definidos. Segundo relatos, a forma era retangular e com limites bem definidos. Cavidades naturais não se formam dessa maneira. A geometria por si só indicava uma construção deliberada. Quando os técnicos sobrepuseram os dados, as proporções ficaram mais claras. A câmara seguia proporções observadas em um pequeno número de estruturas nabotianas mencionadas em inscrições antigas, associadas à restrição e contenção. Essas proporções não correspondiam aos projetos de tumbas conhecidos. As câmaras funerárias do mesmo período apresentam layouts diferentes, pontos de acesso distintos e divisões internas diferentes. Segundo especialistas, a semelhança não era simbólica, mas sim estrutural. Conforme a varredura prosseguia, os técnicos encontraram um segundo problema. Diversas varreduras de radar retornaram sinais distorcidos. As ondas se comportavam como se algo dentro da câmara estivesse interferindo na ressonância. De acordo com vários técnicos, o equipamento foi recalibrado e os testes foram repetidos. A distorção persistiu. Não seguiu padrões associados a erros de máquina ou interferências na superfície. A interrupção do sinal pareceu estar localizada dentro da própria câmara. Os dados magnéticos adicionaram outra camada de incerteza. De acordo com os relatórios de análise, a câmara apresentou assinaturas de calor residual inconsistentes com espaços funerários. As câmaras funerárias normalmente se estabilizam na temperatura das rochas circundantes ao longo do tempo. Este espaço não se estabilizou. As leituras sugeriram exposição a repetidos eventos de alta temperatura antes da formação do teto. Os pesquisadores observaram que tais padrões se alinham com espaços fechados usados para cremação controlada,
em vez de sepultamento cerimonial. Quando a equipe aprimorou ainda mais os modelos de radar, padrões internos de sedimentos tornaram-se visíveis. Em vez de se depositarem uniformemente, o material no interior parecia comprimido em formações curvas. De acordo com analistas geotécnicos, esse padrão sugere movimentação interna antes do fechamento da câmara. O sedimento havia sido deslocado e empurrado para fora, como se corpos ou grandes massas tivessem se movido dentro de um espaço confinado. Nesse ponto, a interpretação de trabalho mudou. Segundo um pesquisador da Universidade de St. Andrews, que analisou a reconstrução composta, o projeto indicava uma função unidirecional. A câmara permitia a entrada, mas não a saída. Ele teria afirmado: "Seja lá o que for isso, não foi projetado para deixar as pessoas saírem." Essa avaliação se espalhou rapidamente entre a equipe. Conforme o trabalho prosseguia, as condições na superfície também mudavam. De acordo com alguns membros da equipe, permanecer perto do pátio frontal após o pôr do sol tornou-se difícil. Relatos descreveram uma sensação de pressão e leve desorientação. Outros observaram acúmulo de carga estática em equipamentos e roupas. Esses efeitos não foram documentados como riscos, mas vários pesquisadores optaram por não permanecer no local após o anoitecer. Formalmente, a estrutura foi denominada Anomalia C para evitar especulações. Informalmente, a linguagem mudou. De acordo com anotações internas, os membros da equipe começaram a se referir a ela como a Câmara Trancada. O nome refletia o que os dados mostravam. Não se tratava de uma cavidade acidental. Era uma estrutura selada, projetada com precisão e propósito. Nesse ponto, a conclusão era inevitável. Havia uma câmara artificial sob o tesouro. Seu projeto não correspondia a um uso funerário. Não correspondia a um local de armazenamento. Correspondia a um local de confinamento. Com evidências inegáveis de uma estrutura selada sob o tesouro, a escavação tornou-se inevitável, forçando os arqueólogos a confrontar a primeira câmara e o portal que ela escondia. Degraus foram abertos para o confinamento. A escavação não começou com ferramentas pesadas. De acordo com os protocolos do projeto, os arqueólogos passaram a usar instrumentos de madeira e pincéis macios assim que alcançaram a borda superior da estrutura selada. Não se tratava de uma cerimônia, mas sim de cautela. Ferramentas de metal poderiam causar faíscas ou fraturar superfícies de pedra que permaneceram seladas por séculos. Cada movimento era feito em câmera lenta. Cada camada era documentada antes de se tocar na seguinte. A primeira estrutura visível surgiu logo abaixo da superfície. Estreitos degraus de pedra, talhados diretamente na rocha, começavam a descer. Eram íngremes e irregulares. Segundo especialistas em arquitetura, o ângulo era inadequado para uso predatório. Escadarias funerárias são construídas para acessos repetidos e cuidadosos. Estes degraus não foram projetados dessa forma. Eles desciam abruptamente e ofereciam pouco apoio. Alguns pesquisadores acreditam que esse projeto teria causado desorientação e instabilidade a qualquer pessoa que descesse. Conforme a escavação prosseguia para baixo, as paredes que revestiam a escadaria tornaram-se visíveis. Eram lisas, não havia entalhes, símbolos ou qualquer tipo de decoração. Em vez disso, os blocos de pedra estavam firmemente encaixados de uma maneira que resistia à força externa. De acordo com a análise estrutural, o padrão de reforço só fazia sentido se houvesse pressão vinda do interior da câmara. Essa construção não tinha como objetivo evitar o desabamento, mas sim conter algo. Uma inspeção mais detalhada revelou marcas nas paredes. Sulcos rasos e padrões irregulares de ranhuras apareceram na altura do braço em diversas seções da pedra. Segundo relatos, essas marcas não correspondem ao trabalho de ferramentas utilizado na construção.
Alguns especialistas acreditam que se assemelham a raspagens causadas por mãos ou objetos arrastados repetidamente contra a superfície. A disposição e a repetição sugeriam movimento e resistência, em vez de acabamento. A meio caminho da descida, a equipe descobriu uma passagem secundária que se ramificava da escadaria principal. Ela não permaneceu aberta por muito tempo. O túnel estava compactado com pedras e detritos. A análise do material de preenchimento mostrou que ele havia sido inserido deliberadamente a partir do exterior. Marcas de ferramentas na superfície do teto confirmaram essa hipótese. De acordo com alguns pesquisadores, a passagem pode ter servido como rota de fuga em algum momento, sendo posteriormente bloqueada intencionalmente para impedir o retorno à superfície. À medida que a escavação se aprofundava, o ambiente mudava. Os membros da equipe relataram que o ar parecia mais pesado. Os dados de fotogrametria capturaram um comportamento da poeira que não correspondia às condições de uma trincheira aberta. As partículas se depositavam de forma rápida e irregular, sugerindo fluxo de ar limitado. Isso não era um efeito natural da profundidade em si. Indicava um espaço fechado abaixo que não havia trocado o ar normalmente. O som também se comportava de maneira diferente. De acordo com os relatos da equipe de escavação, a fala normal produzia ecos secundários fracos que não se alinhavam com o formato do poço. As palavras pareciam retornar mais suaves e distorcidas, como se refletidas através de estreitos espaços internos. Alguns especialistas em acústica acreditam que a geometria da descida foi projetada para manipular o som, reduzindo a clareza e aumentando a confusão. No pé da escadaria, surgiu a barreira final. Uma grande laje de pedra selava completamente a câmara. Seu encaixe era preciso. Não havia frestas, nem canais para a passagem de ar. Os testes mostraram zero penetração de fluxo de ar. Segundo os engenheiros no local, esse nível de isolamento no teto é raro e desnecessário, a menos que o objetivo seja o isolamento absoluto. Naquele momento, a função da estrutura ficou mais clara. Essa descida não foi construída para acolher, mas sim para controlar. Cada escolha de projeto apontava na mesma direção. O que havia além da laje selada finalmente testaria essa conclusão. Os mortos em ordem. Quando a câmara selada foi finalmente aberta, a primeira coisa que os arqueólogos notaram foi a ordem. Os esqueletos no interior não estavam espalhados nem desmoronados. Estavam dispostos com cuidado. Cada esqueleto repousava intacto, com os ossos alinhados e sem perturbações. De acordo com os relatórios da escavação, esse nível de preservação só seria possível se a câmara tivesse permanecido selada por um longo período. Não havia sinais de entrada posterior. Nenhuma perturbação. Tudo o que havia sido colocado ali foi deixado exatamente como planejado. Uma análise mais detalhada revelou características esqueléticas incomuns. Vários restos mortais apresentavam marcas ósseas que especialistas forenses estão analisando para compreender seu significado. As marcas não correspondiam aos padrões comumente associados à decomposição natural ou à pressão do sepultamento, o que motivou um estudo mais aprofundado. As posições dos esqueletos reforçaram essa preocupação. Alguns estavam dispostos em poses não encontradas nos costumes funerários nabotianos conhecidos. Vários indivíduos foram colocados de bruços ou curvados para a frente em posturas incomuns para as práticas funerárias nabotianas típicas. De acordo com pesquisadores familiarizados com as práticas regionais, essas posições não têm significado cerimonial. Não são símbolos de honra ou luto. Parecem impostos em vez de escolhidos. Os objetos colocados junto aos esqueletos acrescentaram outra camada de inquietação. Não havia bens valiosos, joias ou itens que indicassem posição social ou lembrança. Em vez disso, pequenas tigelas, jarros e cerâmicas simples foram posicionados com espaçamento preciso.
Um vaso foi encontrado pressionado firmemente contra uma caixa torácica, como se estivesse sendo mantido no lugar no momento da morte. De acordo com alguns arqueólogos, essa disposição sugere controle ritual em vez de oferenda. Os objetos parecem ter uma função prática, em vez de transmitir respeito. Testes químicos nas paredes da câmara produziram resultados inesperados. De acordo com relatórios de laboratório, foram detectados vestígios de calcário tratado em diversas superfícies. Esse tratamento está associado, em contextos nebotianos, a práticas de purificação ou contenção, e não à preparação funerária padrão. A substância parece ter sido aplicada de forma deliberada e uniforme, sugerindo um processo controlado em vez de mera decoração. A disposição dos objetos ao redor dos esqueletos também seguiu padrões. Diversos itens formavam agrupamentos espaciais repetidos que lembravam símbolos mencionados em inscrições nabotânicas que descreviam espaços restritos, às vezes chamados de casas de silêncio. Segundo alguns estudiosos, esses padrões tinham o propósito de marcar zonas de contenção, e não sepulturas. Essa interpretação permanece em debate, mas a repetição era evidente. Outro detalhe chamou a atenção. Vários esqueletos estavam dispostos aos pares, sem estarem posicionados como famílias. Não havia indicação de idade ou parentesco. De acordo com as notas de escavação, esse agrupamento sugere seleção em vez de linhagem. Os indivíduos pareciam escolhidos e agrupados por razões não explicadas pela tradição funerária. O ar dentro da câmara contava sua própria história. Era viciado, mas estável. Segundo análises ambientais, a câmara manteve-se selada internamente por séculos. Não havia sinais de fluxo ou troca de ar. Essa estabilidade reforça a ideia de que o espaço foi construído para isolamento a longo prazo, e não para visitas. Em conjunto, as evidências apontavam para uma única direção. Esta câmara não foi projetada para honrar os mortos, mas sim para controlar pessoas. Cada elemento sugere controle antes da morte e isolamento depois dela. Segundo alguns pesquisadores, não se tratava de uma tumba que falhou, mas sim de um sistema que funcionou exatamente como planejado. No entanto, as questões levantadas não se encerraram com esta câmara, pelo contrário, tornaram-se ainda mais urgentes. O que aguardava, além do próximo espaço selado, obrigaria os arqueólogos a confrontar o propósito completo do que havia sido construído sob Petra. O verdadeiro propósito foi revelado. Quando a segunda câmara selada foi aberta, a mudança foi imediata. De acordo com os relatórios da escavação, uma corrente de ar aprisionado escapou pela abertura. Os membros da equipe descreveram o ar como pesado e difícil de respirar. Ele carregava o cheiro de decomposição, misturado com fuligem e fortes traços químicos. Um pesquisador afirmou posteriormente que a sensação era como respirar algo que havia permanecido isolado do mundo por tempo demais. À medida que a visibilidade melhorou, a condição da câmara ficou clara. As paredes estavam escurecidas por camadas de fuligem. Segundo especialistas, esse padrão não podia ser explicado por incêndio acidental ou intrusão posterior. As marcas eram uniformes e extensas, sugerindo queimadas controladas repetidas enquanto a câmara estava selada. Esse tipo de atividade está mais relacionado a práticas de contenção ou purificação do que à tradição funerária. O chão apresentava um cenário bem diferente da câmara acima. Ali, os esqueletos não estavam dispostos, mas sim empilhados. Os membros estavam sobrepostos. As articulações estavam torcidas e desalinhadas. Muitos crânios apresentavam fraturas. Costelas estavam quebradas. De acordo com a análise forense, esses danos ocorreram antes da morte ou durante confinamento extremo. Não correspondiam a um colapso natural ou a um assentamento prolongado. Entre os restos mortais, um detalhe chamou a atenção da equipe. O esqueleto de uma criança foi encontrado pressionado firmemente contra o de um adulto.
A posição sugeria uma última tentativa de proteção, e não um posicionamento cerimonial. Segundo relatos, essa disposição refletia pânico e superlotação. Não refletia um ritual, refletia medo. Perto da parede oposta, 3 esqueletos destacavam-se dos demais. Estavam posicionados deliberadamente. Um deles apresentava sinais de status elevado, com base em vestígios remanescentes. Os outros 2 exibiam traumas severos. Segundo alguns especialistas, essa disposição pode indicar uma execução ritual ou um confinamento forçado. O contraste entre ordem e violência era impressionante. Objetos recuperados da câmara complementaram o quadro. Diversos vasos de cerâmica continham resíduos espessos. Análises preliminares identificaram compostos ricos em ferro, misturados com cinzas e resina vegetal. De acordo com registros históricos, misturas semelhantes eram usadas em contextos antigos para causar confusão, submissão ou desorientação. Essas substâncias não eram decorativas, mas sim funcionais. O exame dos ossos revelou mais evidências de contenção. Luxações compatíveis com amarras estavam presentes em vários esqueletos. Segundo especialistas forenses, essas lesões ocorrem quando os movimentos são restringidos por períodos prolongados. Isso corrobora a conclusão de que pessoas foram mantidas vivas nesses locais. O que estava faltando importava tanto quanto o que foi encontrado. Não havia inscrições, textos comemorativos, nomes ou qualquer sinal de lembrança. A câmara não reconhecia a presença dos indivíduos em seu interior. Segundo os arqueólogos, essa ausência era intencional. A memória não era o objetivo, mas sim a remoção. Quando o projeto arquitetônico, as evidências físicas e o contexto histórico foram considerados em conjunto, um padrão claro emergiu. Fontes da antiga nabotânica fazem referência a estruturas restritas usadas para isolar indivíduos considerados perigosos, contaminados ou socialmente inaceitáveis. Segundo alguns pesquisadores, esta câmara corresponde precisamente a essas descrições. Isso reformulou o significado da estrutura acima. O rosto ornamentado esculpido na rocha não era o propósito, era a fachada. Atraía a atenção para cima enquanto escondia o que estava abaixo. A construção não convidava as pessoas a entrar. Mantinha algo fora da vista. O que foi descoberto sob Petra não acrescenta uma nota de rodapé à história. Muda a forma como todo o sítio arqueológico é compreendido. A estrutura mais famosa de Petra não foi construída para a honra. Não foi construída para a adoração. Não foi construída para os mortos. De acordo com as evidências que agora temos, foi construída para confinar os vivos e apagá-los completamente. Essa é a verdade que a pedra pretendia esconder. Se gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal.